Oi gente, tudo bem? Aqui é Fer Sugano e nós vamos dar continuidade a essa leitura maravilhosa que nós estamos fazendo da Shonda Rhimes, que é o livro O Ano em que Eu Disse Sim. Já estão aí planejando como será ainda mais maravilhoso esse ano para vocês? Porque eu sim, a gente sempre precisa planejar, né? Mesmo que as coisas saiam de formas contrárias ao que nós pensamos, mas é uma forma da gente poder aí dar um norte para a nossa vida, né? Então vamos lá. Uma ótima leitura para todos. Peguem água de vocês, a minha está aqui ao lado. E hoje é o capítulo 11. Sim ou não? Sim, as conversas difíceis. Quando eu tinha 15 anos, fiz minha primeira aula de direção. Estava animada. Tinha estudado as regras da estrada. A permissão para dirigir estava perfeitamente dobrada na minha genuína carteira de couro falso do Duran Duran. Estava dedicada a tirar a carteira porque depois que conseguisse, meu pai me deixaria ir para a escola dirigindo sozinha no Renault Alliance, cor de manteiga que estava na garagem. Dirigir significava liberdade. Dirigir significava que um dia muito, muito próximo, eu poderia sair do subúrbio direto para algum lugar no qual eu estava destinada a ir, como Paris. Não exclame não sabe que enfiaria o carro no oceano, sua tapada. Agora? Você está estragando o momento. Era minha primeira aula de direção. Todos os meus sonhos estavam se realizando. Deixe que eu aproveite isso. Naquela tarde, minha mãe me deixou na escola pública onde a aula de direção era oferecida. Esperei pacientemente que meu instrutor chegasse e quando ele chegou, pude sentar atrás do volante de um carro pela primeira vez. Foi incrível, totalmente. Com borboletas esvoaçando no estômago, olhei para o instrutor, paciente e gentil, um pouco careca. Ele era conhecido como um cara legal, sorriu para mim. De maneira reconfortante. Sorri de volta e perguntei o que ele queria que eu fizesse. Essa é basicamente a última coisa de que me lembro. No fim das contas, o que ele queria que eu fizesse era ligar o carro e dirigir para fora do estacionamento, pela rua, subindo a rampa e seguindo direto para a rodovia. A rodovia. Muito depois, enquanto ele pressionava um papel toalha molhado contra meu rosto manchado de lágrimas e explicava que eu não precisava jamais contar aquela história para minha mãe que faz a Khaleesi, e eu não sei o que é isso, gente, e seus dragões parecerem o ursinho Pooh e que teria desmembrado o homem. Descobri que o instrutor tinha confundido os horários dele. Por engano, achara que eu era uma outra aluna, mais experiente. Logo antes da minha mãe chegar, perguntei a ele o que acontecera. Eu bati em alguma coisa? A frase, o sangue se esvaiu do rosto dele, é real, gente. Eu vi isso acontecer com o instrutor. Foi a primeira vez que percebi que eu tinha, literalmente, me apavorado, até minha mente ter um branco. Foi a primeira vez que meu cérebro se esvaziou de medo. Foi o primeiro quadro retirado da minha parede. E quando relembro agora, só consigo pensar, por que deixei acontecer? Quando o instrutor me disse para virar para a rampa que dava para a rodovia, por que não coloquei o pé no freio, o carro em ponto morto e olhei para ele e disse aquela palavra que teria mudado tudo? Aquela única palavra que poderia ter evitado que as pinturas estivessem em risco. Uma palavra. Não. Não é uma palavra poderosa. Para mim, é a palavra mais poderosa de uma língua. Dita com clareza, força e frequência e ímpeto. Pode alterar o curso da história. Quer um exemplo? Rosa Parks. Vamos colocar borboletas no estômago de Rosa Parks. E se Rosa Parks não dissesse não? E se Rosa Parks dissesse... tudo bem, sem problemas. Horas, cedo, o lugar e vou para o finados... Opa, peraí, gente. E se Rosa Parks dissesse, tudo bem, sem problemas, horas, cedo, o lugar e vou para os fundos do ônibus?
O boicote dos ônibus de Montgomery não teria sua heroína perfeita e precisa. Uma senhora adorável e gentil, bondosa e firme, uma senhora que conquistou a imaginação e a consciência dos Estados Unidos, e talvez jamais aconteceria. A família de meu pai é do Alabama, assim como parte da de minha mãe. Se o boicote aos ônibus não acontecesse, será que alteraria o curso das vidas deles? Jamais teriam se conhecido em Chicago? Será que eu jamais teria nascido? Será que eu estaria sentada em minha casa escrevendo isso em Los Angeles, Califórnia, hoje? Ora, olá, narcisismo! Faz páginas e páginas desde que nos vimos. Como você deve ter sentido minha falta? Sim, acabei de sugerir que Rosa Parks ter dito não naquele ônibus diz respeito a mim. Você achou que eu não encontraria uma forma de fazer tudo apontar para mim? Se não posso fazer com que todo um movimento de direitos civis seja a meu respeito, bem, qual é o objetivo de ser uma norte-americana egocêntrica? Eu disse que você precisava fazer com que o sacrifício incrível de Rosa Parks dissesse respeito a você? Não, eu não disse. Não. A palavra mais poderosa da língua. Viu só? Você estava tentando me contar sobre como sou ridícula e acabei de cortá-lo. Não. Fiquem ao meu lado, amigos. Quer outro exemplo? Quando eu estava fazendo o piloto de Grey's Anatomy, tive a sorte de trabalhar com uma diretora de elenco realmente genial chamada Linda Lowry. Linda, que aliás é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. Consegue perceber quando um ator será a chave que se encaixa na fechadura que abre a história em minha mente? Linda e o parceiro dela, John, montaram cada elenco de cada série que já fiz. Agora estamos com um a menos. Ligo para ela. Gordon diria que é... Linda, diria eu. Preciso de um homem. Linda, que é refinada e elegante, não diz aquilo que meu amigo Gordon diria, que é: todo mundo precisa de um homem, mas você principalmente precisa de um. Olhe como está tensa. Leve sua cliente para uma reunião agora. Linda faz umas perguntas para descobrir que tipo de homem estou querendo escalar. Então ela desliga e mais ou menos uma semana depois ela estaria ao telefone para dizer que encontrou um homem para mim. E se fosse, seria Jeffrey Dean Morgan, ou Eric Dane, ou Jesse Williams, ou eu poderia continuar citando aqui vários nomes. Quando conheci Linda, eu era inexperiente na TV. Era inexperiente com escolha de elenco, horas eu era inexperiente em usar outra coisa além de pijama e sair de casa. Até o piloto de Grey's Anatomy, eu era escritora de cinema e trabalhava em casa. Tudo era novo para mim. E eu estava tão feliz por participar do brilhante mundo da TV, de olhos arregalados e simplória e maravilhada com tudo. Todos me mostravam como funcionava e eu era levada por eles. Uma pausa para uma água, gente, por favor. E para variar, esqueci meus óculos, né? Mas estão lá na sala. Vou ler mais um pouco aqui e depois eu vou lá pegar. Obrigada pela pausa. Houve um momento no processo de escolha do elenco para Grey's antes de sequer colocarmos os olhos em Sandra Oh, em que todos insistiam para que eu escalasse como Cristina, alguma atriz que achava ótima. Sinceramente, não lembro quem era a atriz, mas Betsy achava que ela era ótima. O estúdio achava que ela era ótima. Todos achavam que ela era ótima. E ela era ótima. Eu também achava que ela era ótima, mas eu não queria escalá-la. Agora eu sei o que não sabia na época. Naquele nível, todos são bons atores. Não há atores ruins. Há apenas atores que não se encaixavam no personagem. Essa atriz era apenas... não era a chave que se encaixava na fechadura, que abria história em minha mente. Mas na época eu não sabia qual era o problema. Na época eu só não queria escalá-la. Todos insistiam, Betsy insistia, o estúdio insistia. Eu estava evitando ligações, estava dizendo coisas vagas, estava dizendo às pessoas que precisava pensar. Esses eram os primeiros dias antes de sequer filmarmos um único quadro. Estava dizendo coisas vagas, estava dizendo às pessoas que precisava pensar.
Esses eram os primeiros dias antes de sequer filmarmos um único quadro. Eu estava muito animada, mas a introvertida em mim se arrependia de estar no epicentro de uma produção. Todos me perguntavam o que eu queria fazer. Naqueles primeiros dias eu estava com medo de ter uma opinião, porque tinha medo de ter uma opinião diferente da de todos. Betsy ficava me olhando espantada. Quem diabos tinha substituído Shonda por aquela pessoa esquisita e vazia? A Shonda que ela conhecera durante o processo de escrita era entusiasmada e tinha opiniões fortes. Agora eu parecia me dissipar. Ficava com a cabeça baixa e evitava olhar para ela. Certa manhã, Linda me ligou. Eu só a conhecia havia algumas semanas e àquela altura tenho quase certeza de que Linda me achava uma tapada que não sabia falar, porque eu murmurava coisas como mais biscoitos, não sei, e preciso escrever mais, antes de fugir da sala. Linda pegou o telefone. Linda me pegou o telefone. Shonda, disse ela com firmeza, está desperdiçando tempo, está desperdiçando recursos. Atores são levados por outras séries a cada minuto. Estamos em um impasse porque você não diz o que quer. Você e eu sabemos que não quer escalar essa atriz. Então precisa dizer isso, para que possamos seguir em frente e escalar alguém que você queira. Essa é a sua série, e se você escalar alguém que não quer, não será sua série. Precisa dizer não a todos. Reunimos todos ao telefone. Enquanto todos tagarelavam os motivos pelos quais aquela atriz seria a Cristina perfeita, eu conseguia sentir Linda respirando na linha. Ela estava esperando que eu falasse. Se eu disser que não, eles podem decidir que não sei o que estou fazendo e tirar isso tudo de mim. Era a minha preocupação. Se eu disse que não, podem simplesmente fazer o que querem de qualquer forma. Por fim, disparei. Não. Silêncio. Eu jamais me impusera antes. Houve uma pausa. Betsy tentou argumentar comigo. Tenho certeza de que, para ela, eu parecia um pouco louca. Estava tão ocupada murmurando e sendo levada por todos que jamais dizia nada. Até onde Betsy sabia, eu adorava a atriz. Mas Shonda... Não, eu não a quero. Não quero escrever para ela. Não. 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 Houve uma pausa. Então ouvi a voz de Betsy se animar. Agora posso dizer que essa energia vem da agitação. Não há nada de que Betsy goste mais como produtora do que alguém com uma visão criativa e sem medo de lutar por ela. Tudo bem, disse Betsy. Não para aquela mulher. Tudo bem. Eu também conseguia sentir o alívio dela. Shonda tinha voltado. Eu estava tão aliviada quanto Betsy. Aquela foi a primeira vez que disse não no trabalho. Meu primeiro momento me impondo como líder, capitante que todos achávamos que seria um minúsculo, banco à vela chamado Piloto Sem Título de Shonda Rhimes e que se revelou em um transatlântico gigantesco chamado Grey's Anatomy. Meu primeiro não. E meu não preferido. Por causa daquele não, decidi que estava comandando o navio e comecei a me importar dessa forma, a me comportar dessa forma. Comecei a me comportar como se a coisa no meu cérebro fosse nosso único e verdadeiro norte, e que seríamos guiados por ela, independentemente de tudo. Por causa daquele não, Sandra Oh entrou pela porta no dia seguinte. A fechadura em meu cérebro encontrou a chave. Christina Young nasceu. Sim. Não é poderoso? É uma grande arma para se ter no arsenal. E é uma arma muito forte de se empregar. Todos sabem o quanto é difícil dizer não. É um dos motivos pelos quais as pessoas parecem confortáveis em pedir favores aos quais não têm direito. Elas sabem como é difícil dizer não. Pode cuidar de meus filhos por 1 hora? Posso usar seus brincos de diamante? Posso pegar seu carro emprestado? Ou por que mandam você fazer coisas que não têm direito de mandar você fazer? Vou precisar que você trabalhe em meu turno. Preciso que você me empreste $100. A resposta a todas essas perguntas deveria ser não. A não ser que a pessoa que vem até mim seja um de meus amigos mais próximos ou um membro da família imediata. Sinceramente,
Se não são seus amigos mais próximos ou sua família, não tem direito de sequer fazer a pergunta. Não, 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 não. Mas é difícil dizer não. Embora eu tenha me tornado mestre em dizer não, no trabalho é diferente na vida pessoal. Tudo é diferente na vida pessoal. No trabalho tenho a proteção de falar em nome do que é melhor para a história, a série, o elenco, a equipe, os funcionários. Fora do trabalho estou falando em nome do que é melhor para mim. E quem sou eu? Sou ótima em cuidar de outras pessoas, então por que sou tão ruim em cuidar de mim mesma? Por que sou tão indisposta a mostrar a mim mesma a mesma bondade e consideração? A me dar um tempo, a me dar a mesma proteção e o cuidado que daria para qualquer outro. Esse problema não mudou conforme me tornei mais bem-sucedida no trabalho. Piorou. Esse ano do sim revelou continuamente coisas novas para mim, conforme eu retirava minhas camadas quando cheguei a esse sim, esse desejo de não ser um capacho. O sim é dizer não às apresentações da televisão, a apresentação anual da indústria em Nova York, dos programas de outono de cada emissora. Para os patrocinadores, tinham acabado de acontecer. Eu tinha acabado de ficar em pé no palco do Lincoln Center com Viola Davis ao meu lado, enquanto a ABC anunciava para o mundo que o imóvel mais valioso da TV seria meu. Estavam programando a quinta-feira à noite com sedes da Shondaland, não apenas uma parte dela, toda ela. Grey's Anatomy às 20 horas, Scandal às 21 horas e How to Get Away with Murder às 22 horas. Há 13 anos, quando contei a meu agente, Chris, que queria deixar de escrever filmes para escrever TV, brinquei. Quero dominar o mundo pela televisão. Eu brincava muito com isso, com amigos, com minhas irmãs, com todos. Qual é a sua meta? Quero dominar o mundo pela televisão. Eu falava brincando, mas não estava brincando. Jamais estava brincando. E agora acontecia, no palco do Lincoln Center com Viola Davis ao meu lado. Meu sonho estava se realizando. Sabe o que acontece quando todos os seus sonhos se realizam? Nada. Percebi uma verdade muito simples, que o sucesso, a fama e a realização de todos os meus sonhos não me consertariam ou melhorariam. Não era uma poção instantânea para crescimento pessoal. A realização de todos os meus sonhos apenas parecia ampliar quaisquer qualidades que eu já possuía. Minha inabilidade de ser uma ave de rapina? De dar uma de Olivia Pope em alguém? De consertar, de dar um jeito nas coisas? De dizer não? Em nome de minhas séries e minha equipe, minha presença ainda era poderosa. Na Shondaland, eu era realmente uma gladiadora. Eu era destemida, lutava com energia interminável, mas fora do escritório, em meu nome, de alguma forma estou de volta à despensa. Avise se precisar de enlatados. Eu era como um cordeirinho indefeso, esperando ser abatido. Um cordeirinho indefeso, adulto no comando de programas de televisão. O mais insano de fazer sucesso é que todo mundo decide que você é rico, e não apenas rico. Decidem que você é um banco. A verdade é que ninguém sabe ao certo sua situação. E a presunção de que você tem um bolão é apenas uma presunção. É presunção ou presunção que fala, gente? Nem sempre verdadeira. Se eu fosse rica de verdade, quero dizer rica mesmo, de fato, com dinheiro para várias gerações, eu estaria em Vermont, fazendo geleia e escrevendo romances, enquanto meu namorado musculoso e faz tudo, que se chamaria Fitz, ou Derek, ou Jake, ou Burke, cortaria a lenha e faria o jantar. Está vendo que não estou em Vermont, certo? Está vendo que não estou fazendo geleia? E que os únicos Fitzes ou Derricks são fictícios? Está vendo isso porque você está aqui comigo, mas os outros têm aqueles símbolos do dólar de desenhos animados dentro das órbitas dos olhos de desenhos animados. Assim que coloquei uma série no ar, as pessoas saíram das tocas. Pessoas que eu conhecia, pessoas com quem eu não falava há anos, pessoas que eu conhecia vagamente, pessoas que talvez conhecessem alguém que pudesse ter conhecido minha mãe, pessoas que tinham o mais ínfimo parentesco comigo.
Empregos, lugares para ficar, dinheiro, roteiros para serem lidos, um papel na série, oportunidades de teste no elenco, mensalidade, filmes para serem financiados, apresentações a celebridades, investimentos em empresas, um encontro com o filho do amigo. É só dizer, já me pediram. A princípio, eu não conseguia acreditar, realmente não conseguia, e também não conseguia dizer não. Eu tentava, então me via balbuciando nervosamente alguma desculpa e falando até alcançar um círculo que sempre acabava comigo dizendo sim. Minha mãe me encarava incrédula, indignada por mim. Quem ligou para você e pediu o quê? Conhecemos essas pessoas? Me dê um número que vou cuidar disso. Uma conversa que requeria ou não era uma emergência de 5 browns. No ritmo em que eu recebia pedidos, precisaria ser levada por uma empilhadeira até uma instituição especializada em muito pouco tempo. Por favor, não ria de mim. Ser levada por uma empilhadeira não é piada. É o meu canto escuro. Mas então, felizmente, tão subitamente quanto o dilúvio de pedidos começou a entrar, ele começou a diminuir até virar uma garoa. Anos depois, descobri que minha irmã Sandy tinha se tornado especialista em descobrir e rebater pedidos de favores insanos antes que eu sequer passasse a saber deles. Tenho boas irmãs. Gordon, Zola e Scott me contaram que lidaram com isso também. Meus pais foram inundados. Todos ao meu redor foram. E prestativos agiram como escudos humanos, rebatendo à força as hordas de esquisitões e caça-níqueis audaciosos. Mas não podiam rebater as pessoas que eu considerava amigas, pessoas das quais eu me considerava próxima, pessoas que eu era ingênua o bastante para namorar, as raposas em meu galinheiro. Logo depois de o ano do sim começar, alguém que conheço bem e que amo muito, vou chamar essa pessoa aleatoriamente de Laura. Me pediu para dar ela uma grande quantia em dinheiro. Uma quantia realmente muito grande. Mais dinheiro do que eu jamais consideraria gastar de uma vez. Laura casualmente pediu essa soma como se me pedisse $5. Sou do Centro-Oeste. Vou brigar com você se tentar me fazer comprar queijo chique. Queijo duro jamais fez mal a ninguém. E daí esse papel higiênico barato arranha? O arranhão é como você sabe que está limpo. Entende o que eu quero dizer? Não vou me sentir bem abrindo mão dessa quantia em dinheiro. Gordon, Scott, Zola e eu jantamos. Diga sim a dizer não, dizem eles. Ninguém deveria pedir por tanto dinheiro assim. É o seu dinheiro. Você ganhou esse dinheiro. Trabalhou por esse dinheiro. Não o deve a ninguém. Não me importa se é zilionária. Não é obrigada a dar um centavo de seu dinheiro a ninguém. Não é uma frase inteira de Sandy. Como um sermão. Você diz não e diz tchau. Não deve uma explicação a ninguém. Não é uma frase completa. Ouvi esse clichê diversas vezes, então decido tratar o dizer não da mesma forma que trato o dizer obrigada. Diga não, então não diga mais nada. Penso em 3 formas diferentes e claras de dizer não. Não poderei fazer isso. Zola me fornece. Isso não é conveniente para mim. E ao simples, não. Escrevo as frases em um post-it. Colo o post-it diante do monitor do meu computador para que ele desponte na lateral como uma bandeira. Encaro o papel quando ligo para Laura. Laura, uma pessoa que considerei amiga há anos. Minhas mãos estão tremendo, minha mente dá um branco. Preciso encarar o roteiro no post-it para dizer as palavras. Quanto ao dinheiro, digo baixinho, não poderei fazer isso. O ódio que é lançado em minha direção porque não entregarei meu dinheiro é assombroso. Enquanto ouço, e eu me sento e ouço. Sinto um alívio imenso percorrer meu corpo. E naquele momento me sinto libertada. O motivo pelo qual andei com tanto medo de dizer não é claro. Eu estava preocupada. E se ela ficar com raiva? E se não quiser mais ser minha amiga? E se as coisas ficarem feias? Agora está acontecendo. E só consigo pensar, que bom, agora eu sei. O pior que poderia acontecer está acontecendo e daí? Não é tão horrível. Estou muito feliz sabendo que tipo de pessoa ela realmente é do que estava sem saber. Dizer não, o que eu
Queria dizer de verdade e permitiu que Laura se revelasse, pois isso fez com que ela também dissesse o que queria dizer de verdade. E o que ela queria dizer era que estava me usando pelo que eu poderia fazer por ela, que se ressentia de mim, que eu era o caixa eletrônico dela. E sabe o que respondo a isso? Vá ao inferno. Laura faz uma pausa no ataque dela. Penso. É a parte em que eu deveria pedir desculpas e oferecer o dinheiro a ela. Mais tarde, Zola me dirá que, embora eu talvez não veja, 6 meses antes eu teria sido capaz de pedir desculpas e teria dado dinheiro para evitar todo e qualquer drama, dor e conflito. Zola concluirá carinhosamente que eu costumava ser um capacho. Mas nesse momento, consigo ouvir minha velha amiga Laura bufando o telefone e tranquilamente preenche o silêncio. Isso não poderei fazer. Não. Tchau. Tchau, Felícia. E desligo. Literalmente corro pela sala. Faço isso às vezes. Quando fico muito agitada, corro pela sala. Fiz isso durante a cena do casamento vermelho de Game of Thrones. Fiz isso quando escolhi o piloto de Grey's Anatomy para transformar em série. Fiz isso assim que recebi a ligação dizendo que Harper estava para nascer. Sinto-me fantástica. Fico nas nuvens durante dias. Conto a história para todo mundo. As pessoas ficam tentando me confortar com a perda de um amigo. Mas não entendem. Não perdi uma amiga, ganhei um segundo superpoder. Posso inventar coisas e posso dizer não. Espere, posso fazer mais do que dizer não. Posso dizer qualquer coisa. Posso inventar coisas e posso dizer qualquer coisa. Posso dizer qualquer coisa a qualquer um. Qualquer conversa difícil, qualquer assunto complicado que tenha no fundo do estômago, quaisquer confissões não ditas, qualquer ressentimento inquietante ou negócio desagradável? Posso falar a respeito. Quero falar a respeito. Porque não importa o quanto uma conversa seja difícil, sei que do outro lado daquela conversa difícil está a paz. O conhecimento, uma resposta é entregue, caráter é revelado, tréguas são formadas, mal-entendidos são resolvidos, liberdade está do outro lado do caminho das conversas difíceis. E quanto mais difícil a conversa, maior a liberdade. Quando alguém diz algo mesquinho ou grosseiro, quando fala uma daquelas pequenas coisas passivo-agressivas que geralmente me deixariam encucada durante dias, minha nova resposta não é fechar a porta e reclamar com qualquer um que ouça. Agora, sabe o que faço quando me falam uma coisa dessas? O que quis dizer com isso? Pergunto com a voz calma. Isso as assusta. Percebo que a maioria de nós não está acostumada a que se dirijam a nós. Estamos acostumados a sermos objeto da conversa. Estamos acostumados a evitar todo o conflito. E é claro, evitar tudo o que fazemos é criar mais dramas. Uma grande amiga era a rainha de murmurar sussurros. Bem, pior para você, murmurou ela quando eu falei sobre algo pequeno que causara um dia de trabalho difícil. O que quis dizer com isso? Perguntei. Ela ergueu o rosto. O quê? Bem, pior para você. Foi o que você disse. O que quis dizer com isso? Ela ficou morta de vergonha. Não sabia que outras pessoas conseguiam ouvi-la murmurando. Não sabia que o monólogo interior da amargura era inaudível para o mundo. O pedido de desculpas foi sincero. O trabalho que ela precisava fazer em si mesma pertence a ela. Quando algo não dava certo, ou quando havia um conflito, ou estava chateado, alguém estava chateado, sendo difícil, era aí que a Shonda introvertida fugia e esperava que tudo sumisse. A nova Shonda caminha direto para o centro e pergunta: qual é o problema? Sim. Tem sido inesperadamente glorioso até agora, simplesmente estar disposta a ter conversas que funcionavam como um tipo de feitiço mágico. Alguma poção foi atirada ao éter do universo, porque assim que disse sim ao desafio, assim que me abri para ter as conversas, subitamente, aquele instante, minha vida se transformou. Fiquei mais corajosa, perdi parte da timidez, do desconforto, parte do medo social. Sempre que dizia sim, ganhava novos amigos e novas experiências e me via envolvida em projetos dos quais jamais sonharia em fazer parte. Eu ria mais, estava mais corajosa, estava ousada, falava o que pensava em voz alta e por mais que existisse
ocupada, que mais que estivesse ocupada, sentia como se tivesse mais tempo livre do que nunca. Percebi que estava desperdiçando uma quantidade imensa de tempo e energia, reclamando e sentindo pena de mim mesma. Sendo a Shonda sombria e complicada, agora não estava interessada em ser aquela pessoa. Não quando era muito mais fácil simplesmente abrir a boca e falar sim, 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 sim. Eu me tornei meio que obcecada com conversas difíceis. Em grande parte por causa do quanto a vida fica calma quando você está disposto a tê-las, e também porque é muito mais fácil não comer o bolo quando não estou estressada ou ressentida ou cheia de mágoas. No espelho do banheiro, prendo um post-it que diz: posso dizer ou posso comer. Por mais que pareça clichê, é verdade. Queria ter aprendido a dizer sim 25 anos antes. É verdade. Entre fazer dieta e jamais dizer o que pensava, desperdicei muito tempo, mas estava compensando tudo isso. Aqueles sims estavam se acumulando. A autoridade, as brincadeiras, os agradecimentos, as conversas difíceis, a perda de peso. Eu estava começando a parecer uma pessoa diferente. Em um dos nossos jantares semanais, meus 3 amigos mais próximos me informaram isso. Você não parece a mesma, não age como a mesma, nem mesmo passa a sensação de ser a mesma pessoa, disse Zola para mim. Scott e Gordon concordaram. Você está orgulhosa, disse Scott. Você brilha agora. Costumava ser toda curvada, disse Gordon, deprimida e tipo, não olhe para mim. Aquela garota se foi. Se foi, garota. Sim, 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 sim. Dizer o que se pensa e caminhar para o centro nem sempre tem um final feliz. Conversas difíceis são como uma aposta e você precisa estar disposto a aceitar o resultado. E precisa saber, ao entrar, onde traçará o limite. Precisa saber quando na conversa vai dizer não. Precisa saber quando vai dizer não poderei fazer isso. Precisa saber quando dizer para mim chega. Precisa saber quando dizer isso não vale a pena. Você não vale a pena. Quanto mais eu dizia o que pensava, mais estava disposta a mergulhar nas conversas difíceis. Quanto mais disposta estava a dizer sim para mim, menos disposta estava a permitir que entrassem em minha vida pessoas que me deixassem mais vazias, mais infelizes e mais insegura. Minha amiga me pediu todo o dinheiro, não é a última pessoa do qual me afastei durante esse ano do sim. Não. Aquela amiga não foi. Não. E assim termina essa parte do livro, gente. E aí, gostaram? Parece simples dizer não. Qual que é a facilidade de vocês aí em dizer não, hein? Porque a minha... Vamos tomar uma água aqui, né? Pra respirar um pouco. A gente conversa mais um pouquinho aqui. Uma das coisas que eu achei interessante é sobre ela dirigir, demonstrar isso pra mãe dela, né? Eu tinha um medo de dirigir e uma vez meu pai tinha um Fusca, ele começou a me ensinar a dirigir. E olha, eu não tinha nem idade pra isso. Mas naquela época, né, lá atrás, nossa, eu sou velha, né? Estou no meu 40, digamos assim. E aí não deu muito certo não, e era um Fusca, né, gente? E não tinha direção hidráulica, ou seja, tinha que forçar, sei lá, não sei a palavra, mas não era fácil não. E aí ele ficou nervoso, né? Então a gente parou porque ele não tinha mais tanta paciência para explicar não. E eu já não tava com muita paciência de aprender, então demorou anos depois de novo para pegar o carro. O meu irmão também, acho que mais velho, me ensinou um pouco. Aí passou mais um tempo, aí veio o meu namorado, que hoje é meu marido, e aí ele me ensinou. E depois eu fui tirar a minha carta de carro e moto, mas eu achei que eu nunca faria isso. E não foi assim os dois juntos, tá? Porque eu aprendi carro com ele e moto, depois eu fui lá, né, pra poder fazer as aulas de fato, né, como é que era para ser feito. E eu não consegui tirar a carta de moto, não consegui fazer os treinos, as aulas de moto, porque eu fiquei com muito medo. E engraçado que hoje eu ando melhor de moto do que de carro. Não assim melhor, mas mais confiante, digamos assim, né? Porque eu acho muito prático dirigir aqui na cidade de moto.
E o carro eu já viajei, já dirigi até pra longe, assim, no meu conceito, mas eu não gosto muito. Mas era algo que a gente se cobrava, né? Porque as pessoas cobram da gente. Ei, você tem carta? Você não tem? E hoje em dia, né, gente? Tem quem quer, tem quem quer. Agora, sobre dizer não, é uma tarefa muito difícil. Acho que não só pra mim, pra muitas pessoas. Você viu a Shonda aí, né? Como era difícil pra ela. E depois da fama, né? Porque nem necessariamente o tanto de dinheiro que ela já tinha ganhado, mas acho que a fama também, né? A fama, ela deslumbra muita gente. Ela acha que você tá ganhando rios de dinheiro. O fato de você colocar a cara na câmera também faz as pessoas pensarem que, né? Mas, gente, não tem nada de é muito trabalho. Existe uma disponibilidade muito grande da gente estar aqui falando com a câmera, tá olhando aqui pra câmera, tá olhando pro olho de vocês, tá falando alguma coisa. E estar, assim, crescendo a cada dia que passa, porque é assim, né? Quando a gente começa, não tem muita gente pra apoiar a gente. Ou então as pessoas apoiam e depois desapoiam, achando que, blá, 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 blá. Né? Só que conforme você vai crescendo ou vai aparecendo, não só em uma plataforma ou em outras, as pessoas vão falando, que legal isso que essa garota tá fazendo, ou que legal isso que esse menino tá fazendo, e aí vai falar, poxa, legal isso, hein, dá certo. E aí as pessoas, quando você tá lá em cima já, que as coisas já estão mais organizadas, fluindo, as pessoas começam a se interessar por aquilo que você faz. E de repente pode até pensar, por que eu não dei apoio antes? Porque agora todo mundo quer ser amigo e amiga. Por que a vida é assim, né? Mas aí vai da nossa humanidade também saber lidar com esse tipo de coisa, né? Que nem todos nós somos perfeitos e perfeitas, e entender esse outro lado do ser humano, de que é muito mais fácil apoiar quando você está lá em cima do que quando você está lá embaixo. E muitos ainda vão lá para ver se você está embaixo mesmo, para terminar de te dar um empurrãozinho para terminar de cair, né? É muito legal pessoas que fazem o contrário, pessoas que incentivam gente a subir cada vez mais e apoiam, né, quando você está ali decolando. Então, é isso. Essa é hoje a nossa mensagem. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito pela sua companhia. Lembre-se de deixar o seu like, esse joinha no vídeo aqui, que ajuda bastante o nosso canal, tá bom? A me manter aqui também com vocês. E inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Se não é inscrito ainda, poxa vida, inscreve-se aí. E o que mais? Eu vou te deixar aquele super, hiper abraço e até mais. Tchau!